Bom, é um prazer essa oportunidade de estar aqui com vocês novamente, poder falar do nosso programa de melhoramento genético da seringueira, que é o programa CIRAD Michelin Brasil, programa feito pela Michelin. Eu vou apresentar para vocês agora um pequeno histórico desse programa CMB, como ele evoluiu durante o tempo. Então, em 1981, a Michelin fez a compra de uma grande fazenda em Itiquira, no Mato Grosso, que não havia nada de seringueira no Cerrado, e ela partiu com o empreendimento de plantar uma fazenda de 10 mil hectares, conseguiu plantar 8.500 hectares de seringueiras nessa fazenda. Então, tudo iniciou lá em 1981, e essa fazenda, a Michelin ficou com ela até mais ou menos 2012, quando então foi vendida ao Grupo Maggi, e hoje a Michelin mantém ainda a pesquisa, somente a pesquisa lá nessa área do Mato Grosso. Bom, devido às exigências da época, a Michelin partiu também para comprar uma fazenda de seringueira em 1984, já em produção, na Bahia, aqui no município de Igrapiúna, e deu o nome de Plantações Michelin da Bahia. Então, essa fazenda, ela tinha um seringal muito antigo, foi plantada na década de 50, e a Michelin, logo que chegou, ela começou a renovar esse seringal. E aí começaram os problemas com o mal das folhas, né? Essa plantação, ela já existia desde a década de 50, com vários materiais de pesquisa que foram trazidos para aqui, colocados nessa fazenda, tinham em torno de 1.000 materiais. Como a Michelin não teve sucesso com os cultivares que eram plantados na época, principalmente o FX3864, que eram muito suscetíveis ao microciclo Zuley na época, ao fungo causador do mal das folhas, então ela decidiu, em 1990, dar início a essa pesquisa. Uma pesquisa voltada, inicialmente, para o melhoramento genético, para conseguir cultivares resistentes à doença mal das folhas. Mas ela não ficou sozinha nessa pesquisa. Então, ela viu que a partir de tanta dificuldade, precisava conhecer o fungo, precisava conhecer o patógeno. Então, ela conseguiu convidar o CIRAD, que é um instituto francês que trabalha com culturas tropicais, e assinou um convênio em 1992. Então, nesse convênio, a Michelin e o CIRAD iriam desenvolver novos cultivares, fazendo com que a seringueira pudesse ter uma base genética aqui no Brasil bem diversa. Então, a partir desse trabalho, vocês vão ver mais na frente, que é um ciclo demorado, a pesquisa da seringueira, ela conseguiu os primeiros resultados em 2004, fazendo assim o lançamento de 3 cultivares que nós chamamos CMS, CIRAD Michelin Seleção. E foi justamente um primeiro trabalho com os cultivares que já existiam aqui nessa plantação da Bahia. Então, eles foram selecionados e, em 2004, conseguimos lançar 3 cultivares resistentes ao mal das folhas. Bom, entre 2004 e 2013, em torno de 2007, a gente começou a comunicar e a gente teve um problema com autorização de pesquisa que toda instituição de pesquisa teve, né? A lei que regularizou as pesquisas no Brasil, ela foi de 2001. Então, a Michelin, ela já tinha essa pesquisa antes, então ela foi convidada a regularizar a situação dessa pesquisa perante o CEGEM, que é o Conselho do Patrimônio Genético no Brasil, e aí nós começamos um processo de licenciamento da pesquisa e conseguimos a nossa autorização em 2013. Então, esse foi um marco importante, porque a pesquisa conseguiu ficar dentro da legislação brasileira, e a partir daí estamos agora com a expectativa de ter o primeiro cultivar CMB lançado em 2022, que é o programa CIRAD Michelin Brasil, que foi justamente o de criação de novos cultivares para aumentar a base genética da seringueira aqui no Brasil. Então, quais foram os motivos que levaram a Michelin a iniciar essa pesquisa? Bom, primeiramente, tivemos ataque de doenças, como falei, nos primeiros plantios feitos pela Michelin na Bahia, e também no Mato Grosso, os primeiros plantios, por ser uma região com uma seca muito prolongada, também os cultivares que foram trazidos, né, que eram plantados em larga escala na Ásia,
que temos muitos aí em São Paulo, eles tiveram um crescimento muito lento no Mato Grosso. Então, isso também motivou a fazer essa pesquisa na Bahia e também no Mato Grosso. Embora no Mato Grosso o problema do microciclo não seja tão forte, porque é uma região de escape, mas mesmo assim a Michelin ela quis fazer essa pesquisa para conseguir cultivares com um crescimento melhor e que possa o produtor ter mais sucesso também em áreas de escape. E também existia no Brasil uma lei que protegia a borracha natural. Isso durou até 1990, quando houve a abertura, a globalização, e aí com isso não houve mais essa necessidade das pneumáticas adquirirem a borracha natural no comércio local. Então, para poder ter uma produção e chegar a um percentual interessante para permitir exportar mais pneus para o Brasil, ela também comprou essas plantações para ter mais borracha natural produzida no Brasil e com usina de borracha para comprar também dos produtores brasileiros e assim atender à legislação e com isso também oferecer para os produtores novos materiais com produtividade para perenizar o seu negócio de borracha natural aqui no Brasil. Bom, essa foi a nossa linha do tempo da pesquisa. Vamos partir agora um pouco para mostrar os resultados, né? Se existem cultivares realmente resistentes ao Pseudocercospora ule, que é o novo nome do microciclos, a partir de um trabalho realizado pelo professor Mizubuchi na Universidade de Viçosa. Então, temos duas fotos aqui que vocês podem ver. Um dos materiais que a pesquisa selecionou, que nós chamamos de clones CMS, Cirrade Michelin Seleção, que é o CDC 312, que ele foi plantado em larga escala na Bahia e no Espírito Santo. E nessas fotos vocês podem ver, eles têm a mesma idade de plantio. E o FX 3864, que era o carro-chefe aqui da Bahia, quando a Michelin adquiriu a plantação, mas que nesse momento ele não consegue mais se desenvolver devido ao ataque do mal das fúrias. Então vocês podem ver que na foto da esquerda a seringueira já está em exploração, e na foto da direita, o FX 3864, ele não consegue se desenvolver ao ponto de entrar em produção. Então, esse era o grande problema que a Michelin encontrou aqui na Bahia e que motivou iniciar todo esse trabalho de pesquisa de melhoramento genético da seringueira, que depois foi alavancado para todo o Brasil. Bom, como esses cultivares, que nós chamamos de CMB, como eles foram obtidos? A Michelin ela fez, junto com o Cirrade, na plantação do Mato Grosso, primeiro plantou o jardim de polinização e fez cruzamento controlado, pegando a florzinha macho, a florzinha fêmea da seringueira, cruzando, e, bom, era um percentual de pega muito baixo, então foram realizadas 727 mil polinizações entre 93 até 2009, e foram conseguidos criar 30 mil genótipos de seringueiras novos, aumentando, assim, como eu falei, essa base genética para o programa de melhoramento. Esses cruzamentos, basicamente, eles foram feitos entre cultivares amazônicos, que são resistentes e produtivos, e cultivares asiáticos, que nós chamamos asiáticos, que foram levados aqui para a Ásia, que são produtivos, mas não são resistentes. Então, a ideia era conseguir, para a Bahia, materiais produtivos e resistentes. E para as áreas de escape, eles também foram cruzados materiais produtivos com produtivos. Então, com isso, nós criamos uma base genética muito interessante, que vocês vão ver que está dando resultados até para outras doenças que nós não esperávamos. Esse é o nosso esquema de seleção. Como eu falei para vocês anteriormente, é bem demorado. Uma pesquisa por seringueira, ela leva em torno de 22 a 25 anos. Então, foram feitas polinizações para as áreas úmidas, materiais produtivos com materiais resistentes, e para as áreas de escape, materiais produtivos com produtivos. Ao termos as sementes, os frutos desses materiais, nós colocamos em um campo de avaliação de sementes. Isso dura de 1 a 4 anos. Nesse campo de avaliação de sementes, é avaliada a resistência, é avaliada a produção através de uma microsangria, e aí são selecionados os melhores genótipos para serem plantados em um campo de cultivares a pequena escala, que nós chamamos de CCPE, onde vai ficar em torno de 15 anos em avaliação,
mas que nós pudemos antecipar a pesquisa, fazendo uma sangria precoce a partir do 4º ano, quando a planta atinge 25 centímetros, e com isso nós ganhamos, né, do 5º ao 10 anos, um período de avaliação para selecionar para o CCGE. Então, temos a avaliação da sangria precoce, temos a avaliação da produção do 7º ao 10º ano. Então, com isso, são selecionados também os cultivares de melhor performance e eles vão ser selecionados para plantio em um campo de cultivar a grande escala. Esse campo de cultivar a grande escala levará aproximadamente 10 a 11 anos em avaliação. E aí, então, são selecionados os melhores materiais. E nós ainda incluímos, não existia, mas nós vimos a necessidade de incluir uma última etapa que nós chamamos de parcela monoclonal. Essa parcela monoclonal, após esses 10 anos do CCGE, nós plantamos uma pequena parcela de 1 a 2 hectares monoclonal do clone selecionado. Qual o objetivo disso? O objetivo é de você ter a garantia que nesses 10 anos não houve uma mudança climática que possibilitou o desenvolvimento de um outro patógeno que venha prejudicar esse material que foi selecionado e que durante a sua fase de crescimento o patógeno não conseguiu incomodar o material. Nós tivemos isso claramente aqui com o surgimento da crosta negra e da antracnose aqui na Bahia. A antracnose já existia, mas evoluiu muito, e a crosta negra a gente apareceu em 2017, né, e ela evoluiu também muito rapidamente. Então, alguns materiais que nós selecionamos e plantamos com sucesso, em CCPE e no CCGE, 10, 15 anos antes, eles não tinham mais sucesso. Quando colocamos nas parcelas monoclonal, no primeiro ano, o patógeno da crosta negra atacou ferozmente essas áreas e nós tivemos que recuar e não selecionar, não recomendar esse material na Bahia, recomendando apenas os que são resistentes também à antracnose e à crosta negra. Então, essa parcela monoclonal acabou sendo mais uma etapa que vai levar 1 ano, 2 anos, é rápido, porque você planta a mudinha no campo e rapidamente o patógeno ele se apresenta. Se ela for resistente, ela consegue evoluir, senão ela tem que ser realmente repensada para entrar em uma recomendação. E, por fim, chegamos à recomendação, e aí tem todo um processo de registrar o cultivar, multiplicar, para poder, então, chegar a disponibilizar para o produtor. Então, aqui do lado, vocês estão vendo um triângulo que mostra o que foi o funil dessa seleção, né? Nós partimos lá de 30 mil genótipos em campo de avaliação de sementes para chegar, talvez, no final, com apenas 30 genótipos selecionados. Então, esse é o nosso esquema de seleção que nós seguimos até hoje. Ele evoluiu um pouco com a entrada da parcela monoclonal, mas que nós entendemos que era necessário. Também, com isso, surgiram novos objetivos do programa CMB. Nós temos um histórico de evolução da antracnose a partir de 2010. Era uma doença fúngica que não incomodava muito a seringueira aqui na Bahia, mas que se tornou importante. Então, nós começamos a selecionar, íamos plantar um campo de cultivares a grande escala em 2020, só com material resistente à antracnose, mas, infelizmente, surgiu outro patógeno, que trouxe a crosta negra, que foi em 2017 que a gente viu pela primeira vez aqui na Bahia, mas ela evoluiu muito rapidamente. Então, hoje a gente tem que pensar nesses 2 outros patógenos, juntamente com o Pseudocercospora uli, para avançar na pesquisa. Então, nosso objetivo atual é encontrar cultivares de seringueira que sejam resistentes a essas 3 doenças fúngicas: mal das folhas, antracnose e crosta negra. Então, isso é um novo desafio que a pesquisa tem para os próximos anos. Vocês podem ver aqui do lado uma foto do seringal atacado pela crosta negra. É uma doença que nos surpreendeu, porque nós já conhecíamos no Mato Grosso, mas ela nunca causou um dano econômico, nem lá, nem em outras regiões que ela se instalou. Mas aqui na Bahia, talvez devido ao nosso clima ser muito bom para os fungos, né? Então ela se desenvolveu rapidamente e está causando sérios danos econômicos, né? Nós vamos abrir um parênteses aqui.
para falar um pouco da Costa Negra. Talvez vocês no Congresso tenham outras exposições com mais detalhes. Mas o que nós aprendemos até o momento com a Costa Negra? Ela causa um desequilíbrio no processo de senescência da hévia. O seringal ele perde as folhas antecipadamente e ele renova antes do período normal. Com isso, ele fica mais suscetível a outras doenças, porque pegam épocas que a folha está nova, a umidade está alta, tem mais chuva, tem mais frio, e com isso outras doenças se instalam também, além da Costa Negra. A própria Costa Negra, o patógeno, ele tem um ciclo lento entre a infecção, que ocorre com o fungo, e a queda das folhas. É diferente, por exemplo, do mal das folhas e da antracnose, que ataca a folhinha nova e já derruba naquele momento, e o seringal consegue reenfolhar e consegue passar daquele período crítico e ficar com folha até a senescência normal. A Costa Negra não. A Costa Negra ela demora de 3 a 4 meses para poder chegar à queda das folhas, e com isso a planta ela sofre um novo reenfolhamento, e aí 3, 4 meses depois cai de novo. Então, com isso, está sendo mais difícil para o pequeno produtor do que o próprio microciclos. Porque o microciclos, a planta se reabilitava rapidamente, e com a Costa Negra não. Ela sofre, leva 4 meses evoluindo na folha, até cair totalmente. Bom, isso nós vimos claramente, né, no início. Também uma outra questão importante que nós aprendemos com esse advento da Costa Negra aqui na Bahia, é que há uma permanência dessa crosta nas folhas, no solo, por muito tempo. A folha se deteriora totalmente, mas a crosta fica. Então, nós estamos vendo que a cada ano a fonte de inóculo no solo aumenta e a infecção nas folhas também teve um aumento considerável. Esse é um ponto importante que nós estamos tentando estudar para ver se aplicamos algum fungicida biológico no solo para termos uma maneira de controlar que seja melhor do que simplesmente aplicando produto químico lá no alto, né? Fungicida. E nós sabemos também que é um complexo de fungos. A literatura já tem 2 confirmados, que é o Phylacra uber, que é o predominante, mas também a Rosenscheldiella hevia. E pelos contatos que nós tivemos com pesquisadores da UFOB, o colega Jaime Honorato, com pesquisadores da Unesp de Dracena, doutora Ana Carolina, nós percebemos que existem também outros fungos e que precisa ser estudada essa doença. Então, estamos tentando firmar parcerias para estudar essa doença, que tem muita pouca coisa na literatura e que, segundo relatos da pesquisadora da Unesp Dracena, doutora Ana Carolina, ela já existe também em São Paulo, já tem na região, acho, de Barretos e Marília, e com isso torna-se muito importante estudar esse fungo para que o que aconteceu aqui na Bahia não venha a acontecer em outros estados. Então, aqui na Bahia, nós também acionamos a ADAB, a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, para nos ajudar. Com isso, conseguimos mapear como está a Costa Negra aqui no estado da Bahia. Vocês podem ver no mapa à direita. Nós temos, basicamente, 3 regiões com seringueira aqui na Bahia. O Baixo Sul da Bahia, o Sul da Bahia, o Extremo Sul da Bahia. E essa ocorrência iniciou no Baixo Sul da Bahia. Então, as áreas que vocês estão vendo nesse mapa, em vermelho, em amarelo, ela representa o Baixo Sul da Bahia. As áreas que estão em vermelho são nos municípios que já têm a ocorrência da Costa Negra. E a área que está em amarelo são os municípios que ainda não têm, do Baixo Sul da Bahia, ainda não chegaram. Mas a gente vê que já está avançando e toda essa região do Baixo Sul da Bahia rapidamente vai estar tomada pela Costa Negra. A região em azul representa o sul da Bahia, a região de Ilhéus, de Una. Ainda não vimos a ocorrência, né? A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia fez esse levantamento, visitou vários produtores e ainda não tem a ocorrência dessa doença na região sul da Bahia. E nem também no extremo sul, que está representado de verde aí pelo mapa feito pela DAB. Então, qual foi o impacto que ocorreu aqui nessa região baixo sul da Bahia para os produtores? Houve uma perda de mais de 50% em áreas atacadas. Áreas que estão paradas há mais de 6 meses, por queda das folhas, né? Eu mesmo sou aveicultor, tenho uma área de 30 hectares totalmente parada, sem conseguir explorar por causa do ataque desse fungo.
Felizmente, nós já temos algumas soluções que aprendemos com a Costa Negra aqui na Bahia, testamos fungicidas, então posso dizer que já existem soluções a curto, a médio e a longo prazo. A curto prazo, tem um controle químico com fungicida Azimuth, que é uma estrobirulina. Um produto comercial a 0,125%, você faz 2 aplicações com intervalo de 10 dias e funciona muito bem. Nós conseguimos controlar aqui na Michelin as áreas de pesquisa, porque se a gente não tem folha, não vai ter como avaliar a produção da pesquisa. Então, nós fizemos campanhas com esse produto, com o fungicida, e tivemos muito sucesso. Temos áreas que estão controladas, com o ciclo normal de senescência, já conseguindo até flores e sementes. Então, posso dizer que a curto prazo o Azimuth é uma solução muito viável. A médio prazo, nós temos controle biológico, que está em fase de estudo, não é ainda uma realidade, a partir de aplicações de fungos e bactérias no solo. Então, estamos montando alguns experimentos, junto com o colega Adonias, com o colega Jaime Honorato, para ter alguns fungos e algumas bactérias em estudo no solo, e tem aqui, são comerciais esses fungos e essas bactérias, nós não estamos criando nada, para ver se a gente chega a um controle biológico que seja satisfatório e acreditamos que será mais sustentável do que o controle químico. Bom, e a longo prazo, porque a seringueira é uma cultura de longo prazo, demora 7 anos para produzir, não se troca um seringal assim rapidamente, seria o plantio de cultivares resistentes a essa doença, a Costa Negra. Nós já temos um trabalho que a gente percebeu que no GT1 no Mato Grosso ele é resistente. O colega do CIRAD, o São Leguem, testou vários cultivares no Mato Grosso, entre eles o GT1 mostrou resistência. E aqui na Bahia, nos nossos experimentos, nós percebemos que o IAN 6590 também é resistente. Mas precisamos ter cultivares que sejam resistentes também a outras doenças. Bom, pessoal, será que existem cultivares do programa CMB que são resistentes a essas doenças para plantio em áreas úmidas? Áreas como a Bahia, a região amazônica, Pará, Amazonas, Espírito Santo. Nós conseguimos já, como falei, graças à nossa base genética, que é bem diversa, né? Um material que é filho do GT1, né? Tem como um dos parentais do GT1, que é o CMB75. Então, ele é um cruzamento entre o GT1 e o CDC 1146. Ele foi plantado em um CCGE em julho de 2014 e conseguiu, 7 anos após, iniciar a sua exploração. O interessante desse plantio, nesse CCGE, é que todos os outros cultivares, eles não tiveram sucesso, inicialmente devido ao ataque de antracnose e depois devido ao ataque da Costa Negra. Então, o CMB75, né, ele confirmou a função do GT1 de resistência, a aptidão do GT1 de resistência à Costa Negra e também mostrou aptidão de resistência à antracnose. Então, ele tem uma boa resistência às duas doenças e também ao mal das folhas. Então, hoje, no momento, para áreas úmidas, é o único material que nós temos. Como eu disse anteriormente, tínhamos mais 2 ou 3 materiais, mas que, ao plantarmos a parcela monoclonal, eles se mostraram suscetíveis à Costa Negra e à antracnose, e aí nós não vamos recomendar esses materiais na Bahia. Então, será apenas um cultivar a ser lançado em 2022 na Bahia, esse é o CMB75. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês a produção desse cultivar durante 6 anos de produção. Para a pesquisa, nós falamos sempre em borracha seca por árvore. Vocês estão vendo aí na segunda coluna dessa tabela, a produção evoluindo de 2,35 quilos até 7,67 no outro ano. Mas o mais importante é que desde o 3º ano, ela se mantém entre 7 e 8 quilos de borracha seca por árvore. Falando a língua do produtor de São Paulo, que é coágulo por árvore, também da Bahia um pouco, né? Na Bahia temos aí o coágulo por árvore na 3ª coluna e para o produtor de São Paulo, o coágulo por árvore na 4ª coluna com um DRC de 60%. Então, transformando
esses quilos de borracha seca, que é a linguagem da pesquisa, para quilos de coágulo por árvore, que é a linguagem do produtor, nós vamos fazer aqui uma passada pelo produtor de São Paulo. Esse material ele está dando de 12 a 14 quilos por árvore durante 4 anos. É muito bom. Quem planta seringueira sabe que a partir de 10 quilos por árvore de coágulo, já o clone é muito produtivo. Então, esse cultivar, esses dados são do CCPE 8, aqui na PMB, mas nós não sabemos se em São Paulo ele terá o mesmo comportamento. Então, a nossa recomendação inicial será apenas para a Bahia, que já é uma produtividade excelente em comparação ao que temos hoje na Bahia. Na verdade, hoje na Bahia, com todas essas doenças, não existe nenhum cultivar que possa ser plantado pelo produtor com segurança. Então, nós acreditamos que esse cultivar vai ser um novo alento para continuar com a erveicultura aqui na Bahia. Bom, pessoal, vamos falar agora dos cultivares para áreas de escape que nós estamos trabalhando no nosso programa de melhoramento genético. Os cultivares selecionados na Bahia e no Mato Grosso, eles têm que ser testados ainda em áreas de escape. Preocupado com isso, devido à venda da plantação do Mato Grosso, nós temos um prazo até 2022 de encerrar as atividades no Mato Grosso, nós fizemos uma parceria para montar uma coleção de seringueiras em Pedranópolis, em São Paulo. Então, desde 2019, nós começamos a levar os materiais selecionados no Mato Grosso para essa coleção em Pedranópolis. Também já mandamos alguns materiais da Bahia para serem multiplicados lá. Então, essa multiplicação já começou, dos melhores materiais, e o objetivo é plantar CCGE, Campo de Cultivares de Grande Escala, em parceria com produtores e com o IAC. Queremos colocar em campo de competição os cultivares do programa CMB, junto com o programa de seleção do IAC também, para avaliar tanto em São Paulo como em Goiás. Então, nesses campos de cultivares a grande escala, nós vamos avaliar o crescimento, a resistência à doença e a produtividade durante 10 anos. Aí, só então, depois de 10 anos, que deveremos ter uma recomendação adaptada desses materiais para áreas de escape. Como falei anteriormente, não é que o material foi bem na Bahia, que ele vai bem em São Paulo. O clima é totalmente diferente, então há necessidade de fazer esse teste antes de disponibilizar para o produtor. Bom, e será que existem cultivares CMB que são produtivos para a escape? Aqui é um pouco dos nossos resultados de 4 anos de produção dos campos de cultivares a pequena escala no Mato Grosso. Nós temos cultivares que estão se destacando, temos que entender que ainda é uma escala experimental, então em 4 anos, 17 quilos de coágulo acumulado, não parece muito, mas é um indicador de produção. Nós acreditamos que quando plantarmos esses cultivares em CCGEs, tanto em São Paulo quanto em Goiás, não vai ter aquele período seco tão crítico que tem no Mato Grosso e que o comportamento será bem melhor. Então nós estamos selecionando apenas como indicador de produção. São áreas também que ficaram paradas muito tempo, sem adubação, então não é ainda nada que seja empolgante essa produção, mas que nos indica, pelo menos, quais são os materiais mais produtivos para serem testados. Bom, então o que é que existe lá no Mato Grosso? Existem 10 campos de cultivares a pequena escala, que nós iniciamos a produção de todos os 10 em 2017. Houve um atraso com a venda da plantação, né, em 2011, aí foi desmobilizada toda a estrutura, ficaram apenas esses CCPS que existiam, então nós não conseguimos ter mão de obra para explorar somente agora, e resolvemos explorar todos de uma vez, e com isso, ao final de 4 anos, vamos fazer a seleção. Em 2023, teremos cultivares disponíveis para a venda com restrição no Mato Grosso, essa é nossa previsão, mas não temos produção ainda em CCGE. Então, por isso que vai ser com restrição. Serão previstos plantios em CCGE no estado de São Paulo e Goiás a partir de 2022. É a nossa intenção. Quais são os resultados que obtivemos com essa pesquisa até o momento? Houve, como falamos anteriormente, na linha do tempo,
em 2004, a disponibilização de 3 cultivares CMS, que houve um desenvolvimento de um projeto que a Michelin fez, chamado Projeto Ouro Verde Bahia, que replantou aqui a sua área e replantou também nos municípios vizinhos. E isso cresceu até um pouco mais, foi até o Espírito Santo. Então, esses 3 cultivares, eles foram muito plantados na Bahia e no Espírito Santo. Em São Paulo já existe um pouco de plantio, mas somente em caráter experimental, de pequena escala. São os materiais conhecidos como FDR 5788, FDR 4575, CDC 312. São materiais que foram trazidos para a Fazenda da Bahia pela Firestone. Então, essa sigla FDR é Firestone Dot Dela Resistant. Dot Dela era o nome antigo do microciclo Zuley, né? E o CDC é Clivelina Dot Dela Cross, que foram desenvolvidos na Guatemala e na Libéria, esses materiais. Então, esse material provocou um resultado, né? Possibilitou o plantio de aproximadamente 5.000 hectares no estado da Bahia e Espírito Santo, entre 2005 e 2009. Também, como resultado da nossa pesquisa, nós temos um reconhecimento internacional da expertise Michelin no melhoramento genético da Hévia, com a realização de 4 workshops SALB, né? Que é a doença South America Leaf Blight, um em 2004, outro em 2007, outro em 2011 e o mais recente em 2017. Nós somos solicitados a fazer esse workshop por países asiáticos e países africanos. A maior preocupação deles é evitar a entrada desse fungo, do Pseudocercospora uvulei, que seria realmente uma tragédia para os plantios da Ásia. Então, eles mandam agentes fitossanitários, mandam pesquisadores para que venham conhecer desse fungo e discutir quais as medidas possíveis de serem tomadas se esse patógeno chegar na Ásia. Então, nós aqui na Bahia não estávamos preparados para o patógeno Costa Negra e estamos vendo o quanto estamos sofrendo com a chegada desse patógeno, não esperávamos, né? Então, a gente costuma dizer que a Costa Negra está sendo a vassoura de bruxa que deu no cacau, está sendo fazendo um paralelo com a Costa Negra na seringueira. Realmente está sendo uma tragédia para os produtores que tiveram seu seringal atacado por esse fungo. Então, esses foram os resultados atuais da pesquisa. E quais seriam os nossos desafios? Os desafios da nossa pesquisa para o futuro serão novas pragas que já chegaram na Bahia e Espírito Santo. Percevejo e ácaro já estão presentes, atacando os materiais. Mas o mais importante são essas doenças. Doenças que estão crescendo em importância econômica, tanto a tacnose como a Costa Negra. E com isso também ajudar o produtor a encontrar soluções. Nós não queremos somente ajudar na parte genética. Estamos testando fungicidas, estamos testando biológicos, para que a gente consiga vencer essas 2 doenças, a antracnose, tanto tem prejudicado aqui. E, por último, o desafio mesmo é melhorar a produtividade. Melhorar para viabilizar a agricultura nacional. Nós sabemos que, se não houver produtividade, fica muito difícil continuar uma agricultura aqui no Brasil. Cada vez os nossos salários estão maiores, isso é bom para o trabalhador, mas para a atividade agrícola tem que ter produtividade para conseguir pagar bons salários, conseguir manter o seringal em produção. Então, hoje a Bahia vem sofrendo muito com isso, porque os seringais estão com baixa produtividade e tem muita mão de obra partindo para outros estados, para seringais mais produtivos. Então, nós temos realmente que ter novos materiais com produtividade boa para que a agricultura continue em todo o território nacional. Isso é muito importante, porque a diversidade nossa é muito grande, né? E a agricultura ela é muito boa para várias regiões, né? Mesmo regiões de montanhas, como aqui a Bahia, o pequeno produtor ele consegue ter sucesso com a cultura como a seringueira. Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos para apresentar para vocês. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de participar do Congresso, poder mostrar o trabalho que estamos fazendo e espero ter contribuído para, principalmente, mostrar para vocês quanto é importante
ter a pesquisa na aveicultura brasileira. Muito obrigado.